E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vamos atender alguns objetivos, algumas demandas. E como diz o velho ditado, matar dois coelhos com uma cajadada só. Pois é, vamos falar sobre uma demanda mais específica que tem surgido recentemente no local de trabalho. E também vamos dar algumas dicas bastante valiosas aqui para vocês, estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio este ano. Nós temos aqui alguns esclarecimentos bem interessantes e bem básicos acerca do estudo da sociologia. Pois é, hoje nós não vamos falar sobre nenhum tema específico como abordamos nos vídeos anteriores. Vamos falar de uma maneira mais geral, mais panorâmica, sobre o surgimento da sociologia e a sua evolução. Na verdade, uma série com vários vídeos, nós teremos aqui pelo menos 3 vídeos que serão apresentados, a qual vamos fazer de caráter mais introdutório, onde apresentaremos aqui a linha do tempo e nesta linha uma das partes serão desenvolvidas, serão trabalhadas. Nos próximos vídeos teremos um vídeo específico sobre a sociologia no século XIX e no terceiro vídeo sobre a sociologia no século XX. Preparados então? Vamos lá? É isso aí, pessoal. Quando falamos da sociologia, fazemos referência a uma ciência, um conhecimento científico que tem como objetivo estudar, analisar e compreender o funcionamento da sociedade. Motivo pelo qual a sociologia é facilmente lembrada, enquadra-se no campo das ciências humanas, mas nesta série que vamos analisar, veremos que nem sempre esta classificação foi comum. Para compreender o estudo da sociologia, precisamos ter em mente, na linha do tempo, 3 grandes momentos bastante relevantes. O primeiro momento é aquele que nós vamos chamar de o responsável pelas pré-condições históricas que deram origem, que levaram ao surgimento da sociologia. Neste momento não é possível falar de uma ciência, especificamente falando, mas temos aqui uma série de acontecimentos, evoluções, desenrolares históricos que conduzem, que resultam no surgimento da sociologia mais adiante. Depois falaremos de uma sociologia clássica, o período em que já é possível falar de uma sociologia propriamente dita. É a fase de formação, elaboração e consolidação do método sociológico. É nesse período que vamos trabalhar, como o próprio nome diz, com os pensadores clássicos, a começar aqui por Auguste Comte, que já é estudado na fase anterior devido ao positivismo. Comte, pensador, filósofo francês, que fundou o positivismo. Émile Durkheim, que é um sociólogo, seguidor de Comte, e que após a morte do seu antecessor, foi quem praticamente desenvolveu, quem consolidou a sociologia na França. E na Alemanha, 2 pensadores bastante conhecidos também, Max Weber e Karl Marx. É nessa fase que nós temos aqui a elaboração do método, dos objetos, das formas de estudos em que a sociologia deve realizar, bem como as intervenções necessárias em que ela aplica na sociedade. Trata-se de um conhecimento científico que está diretamente voltado em permanente diálogo com as ciências naturais. É o que nós vamos abordar no próximo vídeo. E depois, no decorrer do século XX, todo o século XX, e agora também no início das primeiras décadas do século XXI, falamos de uma sociologia contemporânea. A sociologia contemporânea, o próprio nome diz, contemporâneo, atual, aquilo que vem acontecendo conosco, condiz aqui com uma reinvenção, uma reformulação do método científico elaborado no decorrer do século XIX, apresentando aqui como novidade um caráter mais prático, mais analítico do movimento social. Observe que durante o século XIX, toda a sociologia se concentra na Europa, mais especificamente em 2 países, a França e a Alemanha. Ao passo que no século XX nós temos uma expansão do conhecimento sociológico por diversas fronteiras, alcançando a África e também as Américas. Mas para que você possa compreender de que modo essa evolução aconteceu e de que maneira se diferenciam cada uma dessas etapas, é preciso pegar nos primórdios, aquelas condições iniciais que sem elas seria praticamente impossível falar de uma sociologia na modernidade. E essas condições começam pelo estudo do Renascimento. O próprio nome diz, Renascimento supõe o novo nascimento, ou nascimento pela segunda vez de alguma coisa ou de alguém. Nesse caso, vamos falar mais precisamente de uma ideia, ou
um conjunto de ideias. Nesse caso, estamos falando do renascimento da ideia de razão, o conceito de razão especulativa, que teve origem lá com os pensadores gregos, antes de Cristo, alcançando posteriormente até o Império Romano, passando pela Macedônia e alcançando até o Império Romano. Então, o Renascimento consiste num movimento filosófico, artístico, cultural, político, que visa ao resgate dos valores vinculados à razão especulativa. E isso acontece no momento em que o sistema feudal está em constante declínio, já que o Renascimento sucede à Peste Negra, que você deve muito bem se lembrar. Passado esse tormento, temos agora uma nova sociedade que tende a ressurgir, e uma das características desse ressurgimento acontece juntamente com a redescoberta e com a releitura das obras clássicas do pensamento antigo. Releitura essa que vem reforçada por vários outros acontecimentos seguintes. Entre eles temos a invenção da prensa pelo alemão Gutenberg. A invenção da prensa propiciou inclusive para que a leitura desses livros, a leitura desses clássicos pudesse ser ampliada e estendida para muito além dos muros, dos limites físicos dos mosteiros medievais. Foi nesse período, junto com o Renascimento, pertencendo aqui ao mesmo contexto, que temos a expansão marítima e comercial europeia. Se até então a ideia de mundo civilizado se concentrava na Europa, temos agora a descoberta e o surgimento de novas terras e novos territórios. Inclusive a descoberta das colônias, é o período que se iniciam as colonizações europeias na África e também nas Américas. Acontece nesse período a Revolução Científica, que coloca em declínio a visão do geocentrismo que presenciamos lá na Idade Média, o geocentrismo em que a Terra, uma visão de mundo em que a Terra está fixa no centro do sistema solar e o Sol girando ao seu redor. Com o surgimento do heliocentrismo a partir de Copérnico e Galileu, toda uma visão de mundo se abala, vindo aqui atravessar valores. O Sol está fixo no centro, a Terra está móvel, girando ao redor do Sol, e o homem já não é mais compreendido como o centro da criação divina, já que para ser o centro da criação divina, ele precisaria estar no centro do universo. E mais ainda, por ser a imagem e semelhança de Deus, ele estaria colocado numa redoma, no lugar mais fixo, protegido e seguro que nós podemos imaginar. Com o heliocentrismo, essa compreensão vem a ser abalada, já que a partir de agora, a compreensão é que o homem não está mais no centro, porém na periferia, girando ao redor do Sol, suspenso pelo espaço, girando junto com os demais planetas e astros celestes. Ou seja, dentro de toda a vizinhança do sistema solar, o ser humano é só uma dentre tantas outras criaturas. Aliás, criaturas não se sabe exatamente do que, já que a própria ideia, o próprio conceito de Deus, ele tende a ser repensado com a crise, com a desconstrução do modelo medieval. É aí que nós temos o surgimento do humanismo, também caracterizado aqui com o nome de antropocentrismo. O humanismo, inspirado na razão especulativa grega, traz como novidade a exaltação do individualismo em sua natureza e em seus valores. Pois é, se os gregos trouxeram como novidade para nós, lá antes de Cristo, o surgimento da razão, a razão como aquela que é capaz de conhecer e chegar à verdade, separar, distinguir a aparência da essência, o humanismo moderno traz como novidade a compreensão do indivíduo, o ser humano enquanto indivíduo, enquanto pessoa, capaz de pensar por si mesmo. Para os gregos, pensar por si mesmo já era uma necessidade. Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Somente o homem que é capaz de conhecer a si próprio é capaz também de dominar o mundo e transformar a natureza. Porém, ainda no pensamento grego, temos um prevalecimento do coletivo, já que na política, na democracia grega, o público prevalece sobre o privado. No entanto, no humanismo moderno, temos a ascensão do indivíduo por ele mesmo, capaz de conhecer por si próprio, analisar e julgar por si próprio, criador de si. Essa é uma realidade que tende a intervir por toda a história seguinte. O humanismo conduz aqui também à reforma protestante. A semelhança entre o humanismo e a reforma protestante é que
No ideal de Martim Lutero, nós temos a livre interpretação da Bíblia à luz da fé. É o próprio indivíduo, é o próprio humano que é capaz de ler, interpretar e conduzir a fé que é escolhida. Esses valores característicos do Renascimento, do humanismo, colocam frente a frente os interesses de duas classes predominantes na época. Falamos de um lado da nobreza, representante do pensamento clássico feudal, com a burguesia, uma classe emergente que surgiu nos subúrbios no final da Idade Média, mas que durante a Peste Negra encontrou aí uma oportunidade, os sobreviventes, claro, de, por meio do trabalho, por meio do enriquecimento, de ascensão social. Esses dois grupos, agora frente a frente, entram em constante rivalidade essa que resulta nas revoluções políticas do século XVII. Temos aqui de um lado a Revolução Inglesa, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, alcançando no século XVIII também a Revolução Francesa, não esquecendo aqui da independência dos Estados Unidos. O confronto de ideias vindo desses dois grupos resultou no surgimento do chamado Estado Moderno de Direito, onde nós temos o fim do absolutismo, junto com ele o fim do monopólio da tradição da Igreja Católica e o surgimento agora do Estado, o Estado que protege o direito dos indivíduos. Melhor dizendo, uma concepção de direito que resultante da ideia do contrato social, onde os indivíduos são protegidos contra as arbitrariedades do Estado. É aí que nós vamos ter a reformulação da democracia grega. E a partir daqui, nós temos uma ampla ascensão agora da produção, da economia, o surgimento do pensamento liberal e cada vez mais a necessidade de ampliar novos horizontes. Horizontes esses que começam a encontrar caminho nas ciências. Se a teologia era o conhecimento predominante durante a Idade Média, era o conhecimento que prevalecia por intermédio da fé, a quebra do vínculo do homem moderno com a igreja, com a teologia e com o Estado absoluto, exigia para ele a necessidade de um conhecimento livre que pudesse trazer a ele autonomia. É aqui que nós vamos encontrar o surgimento do iluminismo. O iluminismo, ou simplesmente ilustração, também conhecido pelos franceses como século das luzes, é um movimento filosófico e político que visa a emancipação do homem moderno, o processo de libertação em relação a todas as tradições, crenças e preconceitos e autoridades externas que mantinham o homem medieval escravizados na ignorância. Tanto a igreja tende a ser afastada aqui, mas não apenas a igreja. Temos também o afastamento das superstições, a rejeição das crenças, em vista de um pensamento autônomo, de um pensamento maduro, capaz de conduzir o humano à sua plena liberdade. Fortalece o conceito de laicidade, o Estado laico. O Estado laico não é aquele Estado que se coloca exatamente contra a religião. Muito pelo contrário. Aqui nós temos uma clara separação entre o público e o privado, onde a questão de fé religiosa é encarada apenas no âmbito privado. O Estado laico, a quebra de vínculos do Estado com a Igreja, resulta na exaltação da plena liberdade individual das pessoas, de escolherem livremente a sua fé, de tal modo que o Estado não intervém sobre isso. Mas de início essa ideia não é totalmente clara ainda, já que nós temos uma tendência, isso até o século XIX, de através das ciências rejeitar tudo aquilo que tivesse origem na religião. Do iluminismo, tivemos então a exaltação do humano, já presenciado no humanismo, mas agora fortalecido em seu conceito de liberdade, maturidade, autonomia. Sapere aude era o lema do iluminismo. Atreva-se a saber, em que o conhecimento é valorizado em sua extensão máxima. Extensão que indica para o fortalecimento de um conhecimento específico. Estamos falando do conhecimento científico. Conhecimento esse que vem a ser ainda mais fortalecido na chamada filosofia positiva de Auguste Comte. Comte é um pensador francês, filósofo do século XIX, simpatizante dos ideais da Revolução Francesa, totalmente contrário à restauração da monarquia, e favorável à consolidação de uma ciência que fosse capaz de moldar uma sociedade orientada para o progresso. É de Comte que ficou conhecida ainda a chamada Lei dos Três Estágios.
onde, fazendo uma pequena comparação aqui com a teoria da evolução, o progresso está presente na sociedade, porém resultante de uma longa evolução natural que tem acontecido entre 3 estágios distintos. O chamado estágio teológico, aquele que é caracterizado pelas sociedades primitivas, ainda orientadas pela crença no sobrenatural. Na sequência, o estágio metafísico, aquele em que é representado pelas sociedades protagonizadas pela razão especulativa, pela razão lógica, e agora o chamado estágio positivo. O estágio positivo é o estágio do progresso, são as sociedades modernas, industriais, economicamente produtoras e autônomas. Porém, se esse estágio apresenta uma longa evolução ao longo dos séculos, na visão de Comte, nem todas as sociedades chegaram a esse progresso. Algumas sociedades, na verdade, chegaram. Aqui nós temos uma clara justificativa que busca exaltar a superioridade europeia em relação aos demais continentes, às demais colônias. Uma clara distorção, inclusive, da própria teoria da evolução natural das espécies. Essa distorção da teoria é o que nós vamos chamar de darwinismo social. Com distorção ou não, temos aqui o cientificismo, a crença exagerada, a crença quase absoluta nas ciências como sendo os únicos conhecimentos capazes de conduzir a humanidade e toda a sociedade para um conhecimento seguro, certo, exato, livre de erros. É daqui que nós temos o nome de positivismo. Ao contrário do que alguns podem pensar, positivo não tem nada a ver com a ideia de autoestima. Positivo vem simplesmente das ideias de segurança. Positivo é o seguro, exato, certo, aquilo que não se quebra. Positivo aqui tem a ideia de infalibilidade. É positivo porque é infalível. Temos aqui um claro confronto com algumas ideias do catolicismo tradicional, onde há uma clara rejeição da infalibilidade papal, dos dogmas papais, porém a exaltação da infalibilidade científica. Somente as ciências seriam capazes de conduzir a um conhecimento correto. Porém, essa visão científica está inspirada nas ciências naturais. De que modo isso ocorre? Muito simples. Através das ciências naturais, como a física, a química, até mesmo a biologia, temos condições de conhecer precisamente quais são os princípios que regem, organizam o mundo natural. Princípios esses que podem ser, inclusive, traduzidos em forma matemática, tal como vimos com o cientista Galileu Galilei. Como isso acontece? Fazemos o exemplo da teoria da lei da gravidade. Trata-se de um princípio natural que se aplica a todos os corpos e tem um funcionamento igual. Ou seja, a queda livre entre os corpos pode ser explicada de maneira exata e objetiva, lógica, por um simples princípio. De tal maneira que o conhecimento e o domínio desse princípio permite ao cientista organizar, prever, descrever com precisão e até mesmo realizar intervenções. Isso no mundo natural. A filosofia positiva tem como característica oferecer essa mesma compreensão de exatidão, princípios universais, princípios lógicos à organização social, à vida e sociedade. E toda a intervenção realizada nesses princípios, vamos tomar como exemplo nas ciências naturais. Se eu tiver claramente o domínio dos conhecimentos acerca dos princípios meteorológicos, tenho condições não só de descrever o funcionamento climático, as mudanças climáticas, mas até mesmo de prever como elas podem acontecer e assim prevendo até realizar algumas intervenções necessárias. Prever e prover são dois princípios que serão utilizados por Comte na ciência social, na filosofia social, na filosofia do positivismo, inspirada no método das ciências naturais. O objetivo das intervenções que venham a ser realizadas é o estabelecimento do que ele chamou de uma coesão social. Somente por meio da coesão social podemos pensar na modernização
e no progresso das sociedades. E como essa coesão ocorre? Primeiro, por meio de um claro estabelecimento, do claro estabelecimento de uma ordem. Pois é, Comte é favorável à Revolução Francesa, porém ele reconhece que ao terminar a Revolução Francesa deixou na sociedade da época uma lacuna em aberto, a ausência de uma ordem. E essa ordem não existente poderia comprometer as conquistas da Revolução. Então daqui nós temos a necessidade de formar ou reformular a ordem, organizar. Por meio da ordem, então, é que nós podemos chegar ao progresso. Lembra alguma coisa para você isso? Ordem e progresso, a frase que está estampada na bandeira brasileira. Ordem, um princípio um tanto conservador, mas conservar no sentido de conservar aquilo que é básico, que é mínimo, que é necessário, já que não é possível falar em mudança ou transformações sem esse básico, e progresso como sendo as transformações necessárias para a modernidade. Porém, ordem e progresso estão totalmente pautados e embasados no conhecimento científico. Lembrando que eu disse agora há pouco, cientificismo, crença exagerada, praticamente absoluta nas ciências, como sendo os únicos conhecimentos capazes de conduzir a humanidade ao progresso, à modernidade e à sua maturidade. Beleza? Pessoal, nós temos um vídeo um pouquinho longo aqui, mas apenas para poder esclarecer algumas informações necessárias e bastante importantes no seu estudo. Próximo vídeo que vamos fazer sobre esse assunto, vamos falar da sociologia clássica, os pensadores Augusto Comte, já citado aqui, será apenas relembrado, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. A par de vocês, hein? Tchau!